Você que trabalha por comissão, já se perguntou se você tem direito ao intervalo? Muitas pessoas pensam que o empregado comissionista, como ele recebe comissão, não tem direito aos intervalos. Mas será que é isso mesmo? Vem comigo nesse vídeo para entender quais são os direitos com relação aos intervalos do empregado comissionista. Vamos começar o vídeo, então, explicando o que é um empregado comissionista. Nada mais é do que aquele trabalhador que trabalha recebendo comissões. Pode ser que o seu salário ele seja 100% composto por comissões, ou seja, não existe nenhuma outra verba vinculada àquele salário, ou pode ser ainda que ele seja um comissionista misto. O que isso significa? Que ele recebe parte do salário fixo e parte do salário como comissão. Tanto nesses dois casos, a gente pode chamar essa pessoa de um empregado comissionista. E muitas pessoas então observam que ele, justamente por receber a comissão, ele tem o seu trabalho atrelado à produtividade. Será que isso faz com que ele perca ou ganhe mais direitos do que qualquer outro trabalhador que não tem esse tipo de remuneração? Essa é a pergunta principal do vídeo que eu já vou começar respondendo e a resposta é não, pessoal. O fato do empregado ser comissionista não faz com que ele tenha menos ou mais direitos. Então, assim como qualquer outro trabalhador, o empregado comissionista também tem sim o direito aos intervalos, tanto o intervalo intra-jornada, que nós chamamos, que é aquele para refeição, uma pausa durante o dia para um descanso, uma refeição de fato, um almoço muitas vezes, ou então aquele intervalo que nós chamamos de interjornadas, que é aquele que a gente começa a contar do término da jornada até o reinício dela no dia seguinte. O empregado comissionista ele tem direito desses dois intervalos, assim como qualquer outro funcionário CLT também tem. Então já trouxe aí a resposta principal do vídeo, o empregado comissionista tem sim esses dois intervalos garantidos por lei. Uma outra dica que eu também quero dar aqui no vídeo é que além desses dois intervalos que eu já mencionei, muitas vezes o empregado comissionista ou não, qualquer empregado, pode ter além desses outros intervalos que são garantidos pela convenção coletiva. É isso mesmo. Muitas vezes a gente observa na convenção coletiva alguns intervalos que são dados quando o funcionário vai fazer as horas extras. Então, antes de iniciar a prestação de horas extras, ele pode ter direito a um intervalo de 15, 20 minutos para fazer um lanche, meia hora. Isso muitas vezes é previsto em convenção coletiva. Então, também é bem importante a gente consultar as convenções coletivas de cada categoria, de cada região específica, para a gente verificar se de fato esse empregado, comissionista ou não, tem direito a mais algum tipo de intervalo. E agora, na sequência, uma outra pergunta que a gente recebe bastante aqui no escritório é: então tá, tudo bem, eu entendi então que eu tenho esse direito, mas esse direito não vem sendo respeitado, o que eu posso fazer? Quais as atitudes que eu devo tomar, né? Primeiro de tudo, é sempre importante a gente tentar dialogar, então explicar para a pessoa que é responsável pelo seu setor, pela sua empresa, que você tem conhecimento de que é o seu direito, que de fato você quer usufruir desse direito, você quer, né, ter o seu intervalo mínimo respeitado, quer ter o seu intervalo, né, de final de jornada até o reinício de outra também respeitado. Agora, caso após essa conversa realmente não teve uma resposta, não teve uma mudança de postura, a gente recomenda que guarde provas. E a primeira prova, sem dúvida, é o cartão ponto. Lá tem o registro do seu horário de trabalho e vai ficar evidente os desrespeitos aos dois intervalos que a gente falou até aqui e quem sabe também, eventualmente, até um desrespeito ao intervalo previsto na convenção coletiva, né? Agora, muitas pessoas, inclusive, falam para nós: olha, mas o meu cartão ponto ele é manipulado, ele é adulterado, eles não permitem com que eu registre essas irregularidades. Então, de novo, guarde provas também dessa situação, porque mesmo nos casos em que não é registrado esse desrespeito no cartão ponto, é possível sim a gente demonstrar dentro de um processo judicial que essa situação está equivocada, que o seu intervalo é reduzido sim, apesar do que está escrito no cartão ponto, e que você tem sim o direito de ter um intervalo mínimo de 1 hora, por exemplo, para almoço e de 11 horas para descanso.
tá? Vocês conseguiram pegar o que eu falei aqui agora? O intervalo de almoço, então, mínimo de 1 hora, tá bem? E o intervalo de descanso, mínimo 11 horas, tá? Essa é a regra geral, existem pequenas exceções, mas a regra geral que se aplica de modo geral a todos, né? Por isso que ela é uma regra geral. E aí, então, a gente vai realmente partir dessa análise, desse princípio, para a gente verificar se os intervalos estão sendo respeitados, tá? Então, como eu estava falando, é importante a gente guardar as provas dessas situações, por mais que eventualmente um cartão ponto não esteja evidenciando esses desrespeitos. A gente pode ter outras provas que a gente pode guardar, né? Por exemplo, acessos a sistemas, vendas que são feitas, algum acesso a uma máquina para produção, algum atendimento realizado a um cliente, alguma chamada recebida. Então, todos esses desrespeitos a gente vai guardando como prova para depois a gente mostrar dentro de um processo judicial que essas situações, infelizmente, aconteciam. E aí, quando a gente fizer isso dentro de um processo judicial, certamente um advogado especialista em direito do trabalho, ele vai te explicar todos os direitos que estão sendo cobrados, todos os intervalos que não foram corretamente respeitados, para você entender tudo que está sendo falado dentro daquele processo, assim como vai ser o andamento, né, dele, quais são as etapas, em que momento que vai ter uma audiência, que momento que você vai precisar de testemunhas, porque essa também é uma prova muito robusta, muito forte dentro do processo do trabalho, tá? Certamente um advogado específico e especialista vai te trazer todas essas informações, toda essa clareza para você conseguir entender como é que vai funcionar o seu processo. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente começou ele falando sobre o direito dos empregados comissionistas, mas eu falei ao longo que tanto os comissionistas como aqueles que não recebem comissão têm direito a esses dois intervalos, e é bem importante a gente observar se eles estão sendo respeitados. Inclusive o comissionista, né, muitas vezes a gente fica na dúvida, recebe por produção, será que ele realmente tem o direito ao descanso? A gente falou várias vezes ao longo do vídeo que sim, ele tem esse direito, então a gente precisa sim que eles sejam respeitados, tá bem? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os seus colegas, se inscrevam aqui no nosso canal também e ativem as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai postando, tá bem? Tchau, tchau e até o próximo vídeo!